Fala tu! Oi, meu nome é Lívia, sou Imersões Literárias. Feliz 2023! A gente tá retomando os nossos serviços por esses dias. Andei sumida por alguns probleminhas pessoais. Não foram probleminhas, depois eu explico. Mas a gente entende que tem que seguir. Tem que seguir a vida, tem que seguir. A gente realmente não pode parar, porque senão a gente adoece, fica tudo para ir, e tudo que a gente um dia conseguiu conquistar vai por água abaixo, enfim. O que eu quero falar hoje? Eu não vou fazer uma introdução muito longa, não. Hoje a gente vai falar de Quincas Borba, do Machado de Assis, nessa edição muito bacana da Antofágica, que eu tenho aqui em casa. Foi o meu primeiro livro da Antofágica, inclusive, aí depois disso despertou a minha paixão pela editora, eu fui fazendo a coleção dela. Então hoje a gente tem que falar do Rubião, gente. Temos de conversar. Se você quiser saber o que eu achei de Quincas Borba, minha experiência de leitura, minha opinião sobre o livro, puxa teu banco para papear. Eu primeiro tenho que te dizer que ele tem o prefácio do Emicida, e isso é muito legal, a apresentação é do Emicida. Os desenhos, as ilustrações, isso aqui a gente pode chamar nem de ilustração, de desenho, né? É do Samuel de Saboia. Vou te dar aqui uma pequena amostra. Não é a minha, dos ilustradores da Antofágica, dos livros que eu tenho, não é o meu favorito, mas acredito eu que tenha, não vou nem dizer motivo, mas acredito eu que tenha esses traços rápidos e, na minha visão, pouco caprichosos. De fato, eles conversam com a história mesmo. E ele tem 3 textos de apoio aqui atrás, fora o QR Code, que te leva a 2 vídeos do Rafael Valim, 2 vídeos que você só tem acesso quando você adquire a obra. Se você quiser adquirir essa obra, o link da Amazon tá aqui embaixo na descrição, nessa versão, obviamente, né? E você comprando qualquer coisa com o link da Amazon, você ajuda o canal com uma porcentagem da sua compra, fazendo com que a gente possa adquirir mais livros para trazer para cá, para a gente poder conversar e enriquecer o Imersões. Os 3 textos de apoio que a gente vai ter aqui ao final. O primeiro, Quincas Borba, Biografia pelo Avesso, do João César de Castro Rocha. Professor João César, professor de literatura comparada da UERJ. Fico feliz por isso. O segundo texto de apoio, O Humanitismo e a Meritocracia Tropical, da Ana Paula Salviati. E o terceiro é um texto de apoio que eu achei assim muito bacana, do Jefferson Tenório. O título é Quincas Borba, um testamento para o leitor contemporâneo. Dos 3 textos, óbvio, né? Cada um deles vai abordar uma característica da obra, sendo que essa obra não tem como você findar as análises, é impossível. Mas o texto aqui do Jefferson traz um parágrafo que eu achei muito bom, que eu quero ler para você agora. É como se fosse o resumo mesmo da história, o enredo da história. Machado narra os últimos anos de vida de Quincas Borba, filósofo e amigo de Brás Cubas, aquele mesmo que formulou o Humanitismo em Memórias Póstumas de Brás Cubas de 1881. Quincas Borba foi lançado como livro em 1886. Rubião, um dos personagens principais, é ex-professor e enfermeiro de Quincas Borba. É ele quem herdará sua fortuna e se mudará de Barbacena, em Minas, para o Rio de Janeiro, onde será manipulado pelos personagens Cristiano, Palha e Sofia, um casal bastante inescrupuloso e que atende bem ao perfil de alpinistas sociais. Entretanto, Rubião enfrentará uma série de situações que o impedirão de se adaptar à vida de capitalista, e esta inadequação o levará à loucura, à solidão e à pobreza. Então, o que eu
tinha para falar de resumo do livro, é isso que o Jefferson escreveu, para mim me facilitou demais. O que acontece com Quincas Borba? Eu não consegui me conectar com este personagem, com o Rubião, e com os outros personagens da história, como eu consigo me amalgamar, assim, ir nas entranhas mesmo de um Brás Cubas, de um Bentinho, de uma Capitu, de um Simão Bacamarte, que são os livros do Machado que eu já li, já tem resenha aqui no canal para cada um deles, e são livros que eu amo. Quincas Borba para mim foi uma leitura muito difícil, e aí eu vou te explicar o porquê eu andei sumida por esses quase 2 meses. A minha irmã mais nova, passava por um tratamento oncológico ao longo de 2 anos. Nós descobrimos que ela estava com um CA de mama em 2020, foi justamente no período mais crítico da pandemia, e ela começou a se tratar ainda mesmo em 2020. Agora, final de 2022, ela partiu, ela não resistiu, o corpo dela pediu arrego, né? E foi justamente na época que eu comecei a ler Quincas Borba. Então, não tinha cabeça para conseguir me inteirar, sabe, da história, entender as nuances, os pormenores de cada personagem. Eu lia, depois abandonava e ficava muito tempo sem ler qualquer coisa. A cabeça realmente não estava funcionando. Ela partiu em novembro. E depois disso eu passei a segunda metade de novembro e mais um mês de dezembro inteiro praticamente sem pegar no livro, sem conseguir me reconectar com a história. Não foi necessário isso, eu agradeço imensamente a Machado, querido. Não foi necessário precisar reler o que eu já havia lido para recuperar a história. Isso o narrador machadiano não te deixa ficar perdido, ele mesmo te ajuda a reviver, a relembrar as coisas que ele já havia falado, sem precisar voltar no que ele já havia narrado. O narrador machadiano é um narrador assim completo, ele te informa, ele te faz os links que você precisa fazer, ele conversa com você, te alfineta para você ir se ajeitando na sua cadeira, na sua poltrona, na sua cama. Você é como se dissesse para você assim: preste atenção nisso. Eu não sei porque falou assim, mas talvez ele fique o tempo todo te instigando, e isso é maravilhoso. Eu não tenho do que reclamar, o narrador machadiano é perfeito nesse sentido, e é uma meta para quem gosta de escrever e quer ter alguma, sabe, fonte de inspiração ou alguma forma, assim, como que eu vou imitar, a quem eu posso imitar, porque, gente, antes da gente continuar falando do livro, a gente aprende por imitação, ninguém nasce sabendo nada, e nós somos compostos de todas as influências que nós recebemos ao longo da vida. Então não se acanhem, nem fiquem envergonhados de procurar imitar o jeito de escrita de algum autor que seja para você assim o ápice. Felizmente a gente teve Machado de Assis, né, nosso 100% brasileiro, para a gente poder se inspirar. Voltando ao livro, estou falando da minha experiência, né? Então, para mim, a leitura se tornou um negócio muito pesado. Agora, final de dezembro passado, que, né, aquela coisa de não conseguir nem prestar atenção no que está fazendo foi abrandando, é que eu finalmente terminei a leitura, ou pelo menos assim, os 75% que faltavam, e esses 25%, esse restinho, ontem, junto com os textos de apoio. Então, o que eu posso falar para você? Rubião foi inocente até a página 2. Porque depois que ele desceu de Barbacena para o Rio, para a capital, para a corte, né, como se falava nessa época, o livro se passa assim entre 1860 e depois um pouquinho de 1870, ali
por volta da Guerra do Paraguai e tal. É essa contextualização. Depois que ele desce para a corte, ele fica lá com todo aquele dinheiro que o Quincas Borba tinha herdado, tinha lhe dado como herança, sob a condição dele cuidar do cachorro Quincas Borba. O Rubião se perde na tentativa de se tornar igual às pessoas da corte, que são inescrupulosas, como Jefferson Tenório deixa bem claro aqui. Ele na tentativa de agradar todo mundo, ele acaba se tornando uma pessoa verdadeiramente gastona, sai praticamente distribuindo dinheiro para geral, entra numa de ficar apaixonado pela mulher alheia. No caso, ele fica apaixonado pela Sofia, que é essa esposa troféu do Cristiano Palha. Eles dois, um casal assim muito esquisito, porque ela é cortejada por todos os homens sendo casada, e ele meio que aceita, sabe? Ele meio que, inclusive, estimula que ela seja vista e desejada por todos, por ela ser muito bonita. O Rubião entra nessa roda toda aí, se imiscui disso tudo, mas ele não é inocente. Ele foi até um certo momento. E assim como o filósofo amigo, o Quincas Borba, que a gente conhece lá em Memórias Póstumas e reaparece aqui nos primeiros capítulos, já bastante debilitado pela loucura. Inclusive a loucura é um tema que aparece volta e meia nas obras do Machado. Você tem o próprio Alienista como exemplo disso. Afinal de contas, o Simão Bacamarte vem para Itaguaí para estudar a loucura, é o objeto de pesquisa dele. O Rubião acaba tendo o mesmo destino, acaba ficando muito, mas assim, muito doido, muito se achando Napoleão. E não é nem o Napoleão, e sim o sobrinho do Napoleão, Napoleão III. Nenhuma dessas pessoas enriquece por mérito próprio, isso vai estar no texto da Ana Paula. Todos eles, quando enriquecem, é sempre explorando a mão de obra de terceiros, e isso fala muito da nossa sociedade até hoje. O João César vai falar disso no texto de apoio dele também. E assim, por todas essas críticas, esse Machado, esse olhar, sabe, agudo na sociedade carioca do século XIX, dos anos anteriores, inclusive à proclamação da República, à libertação dos escravos, enfim. Mas é um texto que, para mim, teve a parte dessa coisa externa que me aconteceu. Eu não consegui me conectar com o personagem central da história, que é o Rubião. Eu tive mais empatia pelo cachorro, pelo Quincas Borba, que pouco apareceu na história, se você for contar as aparições dele ao longo de toda a narrativa. A minha empatia estava toda em cima do cachorro. O Quincas Borba cão, que foi adotado pelo Quincas Borba filósofo no início da história, e foi a condição para o Rubião poder usufruir do dinheiro, era um cão aparentemente desinteressante, era um vira-lata, era tratado até com um pouco de asco. Mas, com o tempo, para o Rubião, ele foi ganhando até algum amor pelo cão, né? E no final da história, quem está do lado do Rubião? Quando ele está completamente surtado, foge do rio e volta para Barbacena. E ninguém quer ficar perto dele, as pessoas começam a rejeitá-lo. Enquanto ele estava cheio de dinheiro e são, estava todo mundo ao redor, frequentando a casa dele todos os dias, comendo a comida dele, fumando seus charutos, quando ele começa a ficar doente, meio, não sei que tipo de transtorno ele passa a ter, se paranoide, se ele fica maníaco, ou sei lá. A partir do momento que ele começa a delirar,
todo mundo se afasta. A única criatura que fica ao lado do Rubião é o cão Quincas Borba. Então ele merece todos os louros, tadinho. Ele age feito um cão. Ele age fiel, ele age de forma leal. Ele, em momento nenhum, retribui com mordidas, mostrando os dentes para quem o maltrata. Ele é subserviente. A minha empatia toda foi pelo cachorro. Digo isso sem remorso, nada. Foi toda pelo cachorro. Vamos dizer assim, faltou ao Rubião quem abrisse os olhos para ele não ser tão aberto, tão liberado assim com os demais. Faltou, mas ele era bem feito, apesar de vir do interior. Tem muito isso daqui, né? Ele veio de Barbacena, que é uma cidade que para a época era uma cidade super interiorana, lá de Minas. Não era uma cidade que hoje também não é cosmopolita, mas não era uma cidade, né, com muitos habitantes. Então ele vem com essa pecha de caipira praticamente para a capital. E como um caipira, ele vem completo, né, tonto. O Rubião é visto como um tonto que tem dinheiro. Eu acho que isso me afastou de Rubião. Porque ao mesmo tempo que faltou para ele quem o instruísse, depois de um tempo ele poderia sim, como ele percebeu em alguns momentos, que ele estava sendo feito de trouxa, mas ele quis continuar. Então, paciência, né? A minha indicação para você, eu nunca vou falar, não leia esse livro do Machado, isso não existe. Este canal é 100% Machado de Assis. Minha indicação para você hoje é ler Quincas Borba. A edição da Antofágica é uma edição muito caprichosa. Folha pólen 80 GSM, aquela coisa toda. A diagramação é ótima. O espaçamento entre as linhas, o tamanho da fonte. É um livro que tem uma texturazinha na capa. Ó. É um livro muito bom. A minha experiência com ele é que foi num momento que talvez não tenha sido lá apropriado. Mas eu te garanto que vai haver momentos aqui que você vai parar, caraca, não é possível, que você vai rir. Há momentos aqui que você vai rir da estultice do próprio Rubião e, enfim, de outros personagens aqui também. Então fica aqui minha indicação. Se você gostou, deixa seu like. Se você ainda não conhece o Imersões, a gente está retomando nossas leituras agora, nossas avaliações, nossas resenhas, nossos bate-papos sobre literatura. Inscreva-se no canal, assina o sininho para você ficar por dentro de todas as nossas notificações. Eu te encontro no próximo vídeo. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Um beijo.